Meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa. Você está conectado com quem? Ou a quem você está conectado? Será que essa Wi-Fi, a rede Wi-Fi? Você está conectado com as notícias que estão no Brasil? Você está conectado com aquilo que está se passando em cadeia nacional, através de rádio, televisão, jornal? Você está conectado com a sua família, com as coisas que estão acontecendo, bons e ruins? Com o que você está conectado? É uma pergunta, né? Hoje o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para nós falarmos a respeito de conectados no Espírito Santo. Nós precisamos estar conectados no Espírito Santo. E quando a gente prega, né, e eu sou capixaba, a gente está falando aqui, nós estamos em Vitória do Espírito Santo, que para mim é a cidade mais profética que existe no mundo. Estou aqui falando que eu tenho que estar conectado no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Não soa, né, algo no português de uma forma redundante, mas nós precisamos estar conectados no Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o estado geográfico, não é o estado da Federação Brasileira. Estar conectado no Espírito Santo significa eu tenho uma conexão do meu coração e da minha mente com a terceira pessoa da Trindade. É com esse que nós precisamos estar conectados. Atos 4:20. E enquanto você abre a palavra aí, pastor Cléris, hoje teoricamente não seria eu, né? Inclusive orem pelo pastor Gil, irmão. O pastor Gil está tomando conta da mãe dele. Ele iria pregar hoje, mas agora à tarde ele teve que ir lá para tomar conta dela. E vocês sabem que ela está passando por um processo novamente de lidar com câncer. Um câncer bem agressivo dessa vez. E não está sendo fácil. Todos nós temos as nossas lutas, né? O pastor também tem as dele. Então até, sei lá, 4 horas da tarde, era ele que queria estar aqui. Mas aprove ao Senhor que hoje fosse eu. E para ser sincero, isso para mim é um privilégio. Estar aqui para poder compartilhar esta palavra com vocês. Atos 4:20 fala assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E aqui os apóstolos, eles estavam sendo forçados a deixar de falar. Eles estavam sendo pressionados pelo poder local, pela autoridade constituída. O Sinédrio não era simplesmente um tribunal, irmão. O Sinédrio era como se tivesse o poder executivo, legislativo, judiciário numa mesma esfera. O Sinédrio era o órgão máximo de governo no judeu. E eles legislavam sobre todos os aspectos da nação de Israel. E mesmo sobre o domínio do Império Romano, eles decidiam as questões locais. E eles estavam ali naquele momento pressionando a Pedro e a João a não falar mais. E pressionando fortemente, dizendo que eles iam ser açoitados, presos, se eles continuassem falando a respeito de Jesus, a respeito daquilo que eles sabiam que era a verdade. Então muitas vezes, irmãos, quando nós formos falar a verdade, nós seremos cerceados, nós seremos podados, tentarão nos calar, porque o sistema do mundo, Satanás e as coisas que tem nesse mundo vão tentar calar aquele que fala a respeito do que vê e ouve a verdade.
É por isso que eu e você precisamos estar conectados com o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, irmão, nós também estamos conectados com tudo aquilo que importa para cumprir o nosso propósito. Quando você está conectado com o Espírito Santo, você está entendendo quem você é no Senhor. E quem você é no Senhor é quem diz que você é. Presta atenção aqui. Deixa o bebê lá. Aqui. Não dá para concorrer com o bebê. Presta atenção aqui. Obrigado. Amém. Obrigado. Bebê é uma benção. Mas agora é hora da palavra. Vocês estão aí? Vocês vieram aqui para isso, né? Eu entendo que a gente não veio cumprir tabela. A gente veio oferecer o melhor para o Senhor. E eu sei que você está aqui por isso. Então vamos fazer valer a pena. Olha só, irmãos. Se eu estou conectado com meu Deus, eu estou conectado com tudo aquilo que me faz ter a certeza do caminho e da direção que eu estou seguindo. Se eu estou conectado com meu Deus, eu vou conseguir chegar naquilo que Deus colocou dentro do meu coração como propósito e como identidade. Eu sei quem eu sou no Senhor. Então, nada daquilo que outra pessoa falar a meu respeito, nada daquilo que tentarem falar que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo proceder, se está fora daquilo que Deus colocou dentro do meu coração, eu não vou seguir. Porque eu sei aquilo que Deus já falou a meu respeito na Bíblia. E não tem nada que o mundo, Satanás ou qualquer outra coisa venha falar para mudar isso. Porque já está no meu coração e na minha mente aquilo que Deus colocou para mim. Se eu estou conectado com o Espírito, eu entendo quem eu sou em Deus, eu entendo o caminho que eu devo seguir, até porque dentro de mim e de você, meu irmão, dentro de você existe um mapa. E este mapa mostra o caminho que você deve seguir. E é por isso que não é por força nem por violência, meu irmão, porque Deus, Ele vai fazer com que você chegue até onde você tem que chegar, porque Ele já colocou esse mapa dentro de você, esse GPS está dentro de você. Por mais que você se sinta perdido em alguns momentos e que você não tenha as instruções necessárias para aquele momento, para aquele período, existe um mapa que te dá certeza de que você está na direção correta, no caminho correto. E quando você está na direção correta, pode passar um tempo até maior ou menor, mas você vai chegar onde você tem que chegar. É por isso que nós não devemos desistir quando as estações ficam difíceis. É por isso que nós não podemos desistir quando as coisas, elas não saem de acordo com aquilo que eu espero. É por isso que eu não devo desistir, meu irmão, quando as coisas demoram mais do que eu esperava para acontecer. Porque existe um tempo oportuno para cada coisa debaixo do céu. Agora, se eu desisto antes, eu simplesmente não vou experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim. Domingo eu falei uma coisa aqui, irmãos, eu quero só repetir o que eu falei. Muitas vezes a gente vê uma fruta bonita, a gente vai lá no supermercado, às vezes, eu falei que eu comprei um mamão. O mamão parecia bonito, que mamão bonito. Vou comprar esse mamão. Aí na hora que eu comprei o mamão, levei para casa. E está lá o mamão. E nesse calor, vocês sabem muito bem que fruta de um dia para o outro madura, né? E o mamão está lá. Eu falo, gente, já tem uns 4 dias, esse mamão continua da mesma cor, não mudou nada. Passou uns 5, 6 dias, quase uma semana, o mamão continua lá. Aí a Rê foi abrir o mamão, que mamão horroroso, verde, péssimo, não aconteceu nada. Aí o Espírito ministrou no meu coração, você está vendo? Quando você arranca uma fruta do pé antes do tempo, você não vai experimentar o melhor dessa fruta, porque está antes do tempo. Tudo que é antes do tempo, irmão, não tem o mesmo sabor. Tudo. Uma fruta, quando ela está madura, ela tem um sabor perfeito daquela fruta, mas quando você arranca ela antes do tempo, você está tirando aquele sabor.
E assim, irmão, acontece conosco. E é por isso que nós precisamos estar conectados à fonte, para nós sabermos o tempo certo das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Meu irmão, você tem coisa que não aconteceu na sua vida ainda, porque não é o tempo certo, filho de Deus. Não está na época ainda. Então você tem que se voltar para outras coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque essas outras coisas que o Espírito está ministrando você para fazer, que vai te preparar para chegar onde Ele já colocou no teu coração. Mas você não pode parar, você não pode desistir, você não pode simplesmente se entregar naquele momento ali, porque você está frustrado. A frustração faz parte da vida. Precisamos aprender a lidar com frustração, e essa talvez seja o maior ensino que essa geração atual sobre a face da terra precisa aprender. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações, porque a maioria das coisas não vão vir nesse tempo que nós estamos esperando, irmão, mas vai vir no tempo certo que o Espírito Santo de Deus determinou para cada coisa, porque tudo tem um tempo perfeito sobre a face da terra. Então aguarda, fica quieto, espera, acalma teu coração. As coisas vão acontecer no tempo que tiver que acontecer, mas você precisa continuar seguindo adiante na direção que Deus colocou para você. E por isso nós precisamos estar conectados à fonte eterna, irmão, que sustenta todas as coisas. Quem é essa fonte? O nosso Abba. A palavra pai no hebraico, Abba, ela tem dois significados muito importantes, irmãos. O primeiro significado dela significa fonte. O Pai é a nossa fonte eterna, a nossa fonte inesgotável. Tudo provém dele, tudo vem dele. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Por ele tudo subsiste sobre a face da terra. E aí vem o segundo nome dele, sustentador. É aquele que me sustenta, que te sustenta, é aquele que sopra o fôlego de vida dentro de você, é aquele que te mantém de pé, é aquele que vai te dar direção, é aquele que vai pegar você, meu irmão, e vai fazer com que você chegue até onde você tem que chegar. Então o nosso Abba é a nossa fonte e o nosso sustentador. Meu irmão, se você chegou até aqui, você vai chegar até onde o propósito de Deus te caminhar. Creia nisso. Você não é uma fruta tirada antes do tempo, meu irmão. É isso que Satanás pretende para nós muitas vezes, quando nos oferece as coisas. Só que nós temos que ter o quê? O discernimento, porque Deus deseja falar conosco tudo o que nós precisamos para a nossa vida diária. Em Êxodo, capítulo 31, está de 1 a 6, mas eu vou ler só o início do capítulo 1, do verso 1, perdão, do capítulo 31, que está dizendo assim: então o Senhor disse a Moisés. Só até aí. Aqui ele está falando a respeito de pessoas e de dois homens específicos, um chamava-se Bezalel, o nome do outro é Aholiabe. Bons nomes para você dar para o seu filho depois aí, viu? Ok? Bezalel e Aholiabe. Viu? Tá? Bezalel foi o primeiro homem cheio do Espírito Santo. Pode pesquisar na Bíblia. Primeiro homem cheio do Espírito Santo foi Bezalel. Porque diz que Deus ungiu com o Espírito Santo para que ele pudesse fazer toda a obra no tabernáculo. Ele era escultor, ele era bordador, ele era pintor. Pensa num multitarefa, cheio da unção do Espírito Santo. Era Bezalel. E para ajudar Bezalel, Deus ungiu a Aholiabe, que era outro também cheio da sabedoria do Espírito para construir. Então quem está cheio do Espírito aí, irmãos, é para construir alguma coisa, é para edificar alguma coisa, é para trabalhar no templo de Deus, para a glória de Deus. Hoje o templo de Deus somos nós. Então quando nós somos cheios do Espírito, Deus ele está nos dando condição de trabalhar no nosso templo, que somos nós, para a glória dele. Mas aqui Deus está falando no início aqui, né, no verso 1. Então o Senhor disse a Moisés.
Moisés estava ali procurando auxiliares, na verdade auxiliadores, pessoas que o ajudassem na tarefa da construção do tabernáculo. Deus tinha dado uma visão para Moisés, mas ele precisava de pessoas cheias do Espírito que o auxiliassem na construção do tabernáculo. Então Deus falou com ele, ó, já ungi 2, e esses 2 aí vão fazer uma equipe, e eles vão fazer tudo que tem que fazer. E o povo vai ajudar. E foi exatamente assim que aconteceu. Então Deus, Ele nos encheu de dons e talentos, irmãos, que vem junto com a descrição de função que nós temos que exercer sobre a face da terra. Você tem um dom, você tem um talento, e junto com esse dom e esse talento, Deus já colocou sonhos para que você use esses dons e esses talentos para a glória dele sobre a face da terra. Na profissão que você está, no lugar onde você foi plantado, do jeito que você é, na família que você se encontra, com os recursos que você tem, Deus, Ele escolheu você para a glória dele, e Ele já te encheu de tudo que você necessita para cumprir o seu propósito sobre a face da terra, irmão. Eu entendo que o Criador de todas as coisas, irmãos, como o oleiro, o que é o oleiro? Aquele fazedor de vasos, aquele que molda os vasos, que cria, né, os vasos de acordo com a sua finalidade, com a sua função. Ele faz segundo a sua vontade, irmãos. E essas foram as palavras que ele falou para Jeremias. No verso 18, no capítulo 18, do verso de 1 a 2, ele fala assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Olha só, Deus, Ele está falou com Moisés, agora Ele está falando com Jeremias, já muito à frente na história. Levante-se, desça a casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Irmão, o Senhor quer falar com você. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Deus quer que você preste atenção naquilo que Ele está falando com você. Deus, Ele quer que você abra os ouvidos para aquilo que Ele está falando para você, mas principalmente que você abra a sua mente e o seu coração. Tem coisas que Deus está bradando para você, mas muitas vezes nós simplesmente não queremos ouvir, porque nós estamos prestando atenção em outras coisas. Então aqui, o profeta, ele está sendo instruído a ir até a casa do oleiro, porque Deus vai falar. E esse descer aqui é sair de Jerusalém e ir até a casa do oleiro. Ficava num lugar mais baixo. Ele tinha que descer. Aqui tem muitos significados esse descer. Mas o fato é, se eu me ajoelho, se eu me humilho diante do meu Deus, Ele vai falar comigo. Se eu me esvazio diante do meu Deus, Ele vai me encher do Espírito Santo dele. O Senhor quer falar com você. Vamos para outro profeta? Profeta Ezequiel, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, ele fala assim: Ele me disse, Ele quem? O Senhor: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. E enquanto ele falava, entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Olha só o contrário agora. Deus está falando aqui para um profeta. Ele tinha acabado de ser tirado da terra dele. Ele foi deportado. Ele foi expulso da sua casa. Ele foi expulso da sua cidade. Ele sofreu uma viagem enorme da Judéia até a Babilônia. E ali, meus amados, ele estava parado. Ele já não tinha ânimo para nada. Ele estava quebrado. Aqui, Deus fala diferente. Deus fala: Filho do homem, fique em pé, e eu vou falar com você. Só que ele não tinha força para ficar em pé. E aí, o Espírito entrou. O Espírito veio sobre o profeta Ezequiel. E esse Espírito levanta. Para um profeta, ele falou que tinha que descer, se esvaziar. Para outro profeta, ele falou que ele tinha que se levantar, porque ele estava quebrado. Eu não sei qual é a sua vontade hoje, ou eu não sei como é que você se encontra nessa noite. Eu não sei se você está precisando esvaziar-se das coisas que você está tão cheio, tão sobrecarregado. Sua cabeça está tão cheia, seu coração está tão cheio, que você precisa se esvaziar para Deus falar com você.
Ou talvez você está tão quebrado, tão vazio, tão desolado, que você precisa desesperadamente que o Espírito Santo sopre sobre você, te coloque de pé novamente, recupere o seu ânimo, a sua fé, o seu coração, para falar para você. Deus quer falar conosco, irmãos. E Deus fala de acordo com aquilo que nós podemos entender ou perceber dele. Deus, ele vai falar com você da forma como você vai entender. O nosso Deus é um Deus precioso e poderoso, irmãos. Ele nos fez e nos conhece profundamente. Ele sabe as inquietações da alma. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele conhece as dificuldades do seu coração. E ele falou ali para o candidato a profeta, na verdade para o sacerdote, que Ezequiel era um sacerdote, candidato a profeta, que ele não era profeta ainda, primeira revelação de Deus na vida dele, para se pôr de pé. E essa era a tarefa inicial de Ezequiel, ficar em pé diante do Rei da Glória, pois ele estava numa atitude de negação, numa atitude de desespero, como o restante do povo. E a primeira ordem dada àquele profeta é uma coisa simples: fica em pé, fica em pé na minha presença, me obedeça. Você pode não querer, mas fica em pé na minha presença. É isso que o Senhor está falando para mim e para você, igreja do Senhor. Nós vivemos um tempo onde nós estamos lutando com Deus. Nós vivemos um tempo onde Deus está falando, e Deus fala o tempo todo. Nunca antes da história, vou parafrasear alguém, nós vivemos um tempo onde você tem acesso a mensagem 24 horas por dia, palavra 24 horas, Bíblia rosa, azul, verde, Bíblia virtual, Bíblia disso, Bíblia daquilo, mensagem de profeta tal, mensagem não sei quem, mensagem para lá, mensagem para cá. E nós nunca tivemos uma geração tão dura, tão obstinada, que ouve, mas resolve não obedecer. Deus está falando comigo, com você, irmão, para nós ficarmos em pé. Uma coisa simples. Mas para ficar em pé, até para ficar em pé, eu preciso obedecer. E o Senhor entrou nele, irmão. E com um sopro que restaura, ele pôde ficar em pé pelo poder de Deus, para ouvir atentamente o que o Senhor queria falar. Então Deus deseja falar com seus filhos. Mas para isso nós precisamos prestar atenção, nós precisamos ficar em pé, irmão. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler a palavra. Eu tenho falado muito isso. Pastor, mas você não trabalha. Você não sabe o que eu passo. Você não tem as minhas atividades. Você só fica na igreja. Eu ouço isso. Eu sei. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você tem muitas atribuições, muitas preocupações. E é exatamente isso que Satanás quer que você pense. Nessa noite eu venho aqui como voz profética sobre a sua vida, dizer que você não precisa viver assim. Dizer que existe uma alternativa. O Senhor Jesus, ele fala que ele pega o nosso fardo pesado, ele troca pelo fardo dele, que é leve. O grande problema é: será que nós confiamos no Senhor para entregar o nosso fardo a Ele de fato? Ou a gente continua carregando? Irmão, trabalho, nós sempre vamos ter muitas horas de trabalho. Preocupações e tribulações sobre a face da terra você vai continuar tendo, sem dúvida alguma. No mundo tereis aflições, mas o Senhor falou: mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a mensagem. O Senhor Jesus venceu, então você vai vencer também. Mas você precisa estar ligado com Ele, irmão. Por isso que na palavra inicial que nós lemos sobre Êxodo, Moisés ouviu
Porque o Senhor disse a Moisés, e é isso que está faltando, meu irmão. Deus tem que dizer para você. Deus tem que falar para você. Deus quer se revelar a você. Não é através de uma mensagem que Deus revelou para outra pessoa. Deus quer se revelar a você. Deus quer falar com você. Deus quer encher você. Conectados com quem, irmão? Com quem nós estamos conectados de fato? Ou a que nós estamos conectados? E se eu digo, e se eu penso que estou conectado com Deus, qual é a qualidade dessa conexão que eu tenho com Deus? E não, eu não estou dizendo que você tem que passar 24 horas por dia em oração, jejum e leitura da palavra, meu irmão, porque isso seria algo completamente irreal. Não era nos tempos de Jesus, quanto mais nos nossos hoje. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A minha questão é a qualidade da conexão que você tem. Porque muitas vezes nós passamos o dia todo, irmãos, e nós nem lembramos que nós somos filhos de Deus. E é isso que o Espírito está nos chamando de volta, para nós lembrarmos quem nós somos, para nós lembrarmos aquilo que Deus falou a nosso respeito, para nós lembrarmos, meus amados, da promessa que nós temos, para nós lembrarmos da nossa direção, para nós lembrarmos que nós temos um destino, para nós lembrarmos que nós temos um Pai, um Abba, que é fonte e sustentador de todas as coisas. Porque quando nós estamos no meio das confusões do dia a dia, nós simplesmente esquecemos que nós temos alguém que está cuidando de mim e de você. Nós achamos que estamos sozinhos. E aí a gente entra muitas vezes num buraco chamado desespero, irmãos. Olha só, você sabia que você pode ficar 30 dias sem alimento, 3 dias sem água, 3 minutos sem ar, mas você sabia que você não pode ficar nem um segundo sem Cristo? Quem te sustenta é teu espírito, irmão. João capítulo 15, no verso 5, diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. E o problema é que nós estamos superficialmente conectados uns com os outros. Uma mulher, uma executiva, chamada Linda Stone, era uma executiva da Apple, e depois da Microsoft também. Ela criou um termo numa pesquisa, e uma entrevista ela criou um termo, ela cunhou um termo, que ficou conhecido como atenção parcial contínua. Vou repetir, a Linda Stone criou um termo chamado atenção parcial contínua. O que é isso? É o estado de nós estarmos sintonizados com tudo e ao mesmo tempo não completamente sintonizados com nada. Eu estou conectado com tudo ao meu redor, tanto que vocês prestaram atenção em tudo que aconteceu aqui. Mas eu não estou completamente sintonizado com nada que está acontecendo. Vocês já mexeram no celular, vocês já jogaram para o lado, vocês já prestaram atenção em coisas, vocês estão prestando atenção na conta que você tem que pagar, vocês estão viajando para tudo quanto é lado. Vocês estão aí? Ah, que bom. Isso não são vocês, não. Isso é a nossa sociedade. Atenção parcial contínua. Eu me conecto com tudo ao meu redor, superficialmente, mas eu não me conecto completamente com nada. A hiperconectividade é um vício, irmão. E você pode estar com uma coisa que nós chamamos de jet lag. Sabe o que significa jet lag? Jet lag é o seguinte: é a diferença entre o seu fuso horário e o horário onde você está. Por exemplo, você sai daqui de Vitória num determinado horário
e você vai para um outro lugar onde tem um fuso horário diferente. Então, por exemplo, você vai para Portugal, que está 4 horas na frente. Essa diferença de 4 horas chama-se jet lag. O seu organismo ainda está no horário antigo, então você sente fome no horário antigo, você sente sono no horário antigo. As suas necessidades fisiológicas estão no horário antigo, isso é jet lag. Mas você sabia que existe uma coisa chamada de jet lag social? E jet lag social é uma diferença entre o seu horário, aquilo que o seu corpo precisa, e os seus compromissos sociais, aquilo que você tem que fazer. E tem muita gente que está sofrendo por causa de jet lag social. Você deveria estar dormindo e você está fazendo alguma coisa. Você deveria estar acordado, mas você está com muito sono para fazer. Você se força a fazer coisas que você detesta. E você não faz coisas que te energizam. Isso é jet lag social. Os nossos relógios sociais, os nossos compromissos sociais não estão em harmonia com o nosso relógio biológico. E muita gente sofre exatamente por conta disso. Então são coisas que estão acontecendo, irmão. E nós precisamos aprender a obedecer atos que parecem tão simples, como dormir. Boa parte de vocês não tem dormido direito. Boa parte de vocês estão cansados. Boa parte de vocês estão com tanta preocupação que vocês não dormem. Quem não dorme fica cansado. Quem fica cansado fica irritado. Quem fica irritado não ouve. Vocês estão aí? Eu podia continuar, irmão. Mas está na hora da gente simplesmente parar para ouvir o Senhor. Porque o Espírito está falando saúde para vocês. Por que tem tanta gente irritadiça por aí? Por que tem tanta gente que está dando fechado e tomando fechado no trânsito? Precisamos, irmãos, desesperadamente do Senhor em nossas vidas. Porque o Senhor Jesus vai nos conectar com o Espírito. E o Espírito, irmão, ele vai nos levar a fazer coisas maravilhosas para Ele. Deus quer tirar você do jet lag social. Deus quer te dar uma atenção de fato das coisas que são importantes para você. Deus, ele quer te dar vida e vida abundante. Mas você precisa estar conectado ao Espírito Santo. Você pode ficar de pé no seu lugar para nós orarmos? E fala com o Senhor: Senhor, eu preciso estar conectado com o Senhor. Fala com Ele. Fala com teu Deus agora. Deus falou com o seu profeta: desce a casa do oleiro. Deus falou com outro profeta: levanta-te e põe de pé. Deus disse a Moisés coisas importantes a respeito do tabernáculo. Deus quer revelar-se a você, porque Ele quer usar você como usou os apóstolos, os discípulos dele ao longo de todas as eras. Deus quer, irmão, que você simplesmente faça o certo, porque é o certo, no tempo certo, da forma certa, no amor de Jesus. Deus deseja que você fale daquilo que você vê, fale daquilo que você ouve, fale daquilo que você viva. Deus, ele deseja que você viva o melhor nesta terra. Este é o plano dele, este é o propósito dele. Mas você precisa estar conectado com ele. E eu não sei se você está superficialmente conectado com Deus, mas a minha função é falar com você: não permita que você fique superficialmente conectado. Conecte-se
completamente com o seu Senhor. Porque você só vai descobrir que Ele é fonte e sustentador se você se entregar 100% a Ele. Não tem como ser superficial. Salvação não é superficial. Salvação ou é tudo, ou é nada. E nessa noite o Senhor está chamando nós todos para nos entregarmos a Ele. Entregue-se a Ele. Comece entregando as suas preocupações. Comece entregando seus dilemas. Comece entregando aquilo que está afligindo você. Entregue as suas frustrações ao Senhor. Entregue o peso a Deus. Entregue, meu irmão, a sua preocupação. Entregue para Ele. Porque nessa noite é isso que nós precisamos fazer. Senhor, eis-me aqui. Eu entrego nas tuas mãos. Estou diante de Ti.